Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Muito obrigado pela sua audiência conosco, na oportunidade de trazer mais um assunto interessante para toda a nossa audiência, para todo o Espírito Santo. E hoje o nosso tema fala sobre publicidade e propaganda, em especial pelo ícone que nós temos no Espírito Santo, que é o Prêmio Colibri, o Festival Colibri, que hoje tem uma data muito importante e a partir, inclusive, do início dessa programação, que você já vai saber a partir de agora, vai ficar mais atento ainda sobre pessoas que serão premiadas com esse nome, né? Esse troféu Colibri, que já é um marco para o Espírito Santo. Mas, para explicar tudo isso em detalhes para a gente, nosso convidado já está aqui presente para você acompanhar. Conosco hoje é Alexandre Pedroni, que é presidente do Sinapro Espírito Santo, para falar conosco sobre o festival, sobre programação, sobre categorias que concorrem ao prêmio e a entrega dele, que efetivamente vai acontecer já já. Alexandre, bem-vindo, obrigado pela presença aqui conosco em Destaque. Obrigado, Fábio, um prazer estar aqui falando mais uma vez de Festival Colibri, um evento que movimenta nosso mercado e agita a cidade. Pois é, e o que está começando então hoje? A gente está trazendo essa programação para você agora, para já saber que inclusive a cidade de Vitória já está muito mais movimentada por causa do Festival Colibri. O que acontece hoje, Ale? Bom, são 2 dias, né? O Festival Colibri compreende o Colibri Summit, que é a parte de conteúdo, e a premiação, onde a gente reconhece as melhores campanhas, as melhores peças do mercado publicitário. Então, hoje, no Triângulo, ali na Praia do Canto, a ideia foi justamente furar um pouco dessa bolha, sair de dentro dos veículos, sair de dentro das agências e dominar a rua. Hoje a gente inicia a programação do Summit a partir das 13 horas, ali no Clube A, onde a gente tem 4 palestras e 3 conteúdos patrocinados sobre o universo da publicidade. Exato. Então, a gente vai falar de inteligência artificial, como isso está reformulando e transformando o nosso mercado. Vamos falar sobre a criatividade nas alturas. Então, vem muita gente bacana de fora para falar sobre isso. Que bom. Inclusive, na Praia do Canto, essa movimentação, né, como você bem falou, né, furou a bolha. E fura a bolha justamente para até envolver mais a cidade, né? Na última passagem que você teve por aqui, você indicava isso. E acho que o resultado agora está muito mais, né, palpável, concreto, né? A atenção das pessoas se voltou, né? A linguagem usada nas ruas ou mesmo nas redes sociais foi mais atraente. Houve resultado perceptível disso? A 100%. A gente percebe isso com o desejo das pessoas de participar, de empresas em patrocinar, em pessoas virem de fora, ajustarem tua agenda para presenciarem um movimento como esse. E, nacionalmente, o interesse de outros estados beberem da fonte do Colibri para levarem um modelo de festival regional de criatividade para os seus estados. Então, nós somos o grande benchmark, né, como a gente fala na publicidade, para que outros estados também realizem esse movimento. Que bom. Justamente, né, o Alexandre Pedroni trazendo aqui esse conhecimento, gente, porque é uma construção, né, da publicidade e propaganda capixaba ao longo de muito esforço para poder trazer essa relevância para um prêmio. Ele não significa apenas mais um troféu, é uma chancela, né, de trabalhos em equipe, né, da criatividade capixaba e que sempre, sim, desperta essa curiosidade. Para quem não é do meio, mas para quem está nele, inclusive, para saber qual foi aquela vencedora, né, por exemplo, desse ano, obviamente, 2025. Em relação a essa expectativa, o que você tem percebido dos pares de todas as outras agências e colegas para a chegada desse momento tão que é o ápice, né, do momento do festival? Verdade, muito legal trazer essa percepção sobre o resultado. O troféu, vencer ali, ele retrata, ele simboliza o momento, mas toda a jornada até você chegar nesse resultado, eu acho que tem sido valorizado, onde durante o ano, quando a gente está ainda criando essas campanhas, há esse estímulo de vamos fazer algo nesse projeto pensando em Prêmio Colibri? E quando a gente faz isso, a gente vai além do que é a expectativa do cliente. Então, a gente precisa motivar o time, depois a gente precisa vender uma ideia, você me pediu isso e a gente está planejando isso. E convencer o cliente às vezes requer um recurso a mais, ou é uma ideia muito disruptiva que exige uma coragem.
A gente tem uma máxima dentro da publicidade que é, se você está fazendo uma coisa, uma campanha, um projeto, e você não está tendo um frio na barriga, possivelmente aquilo não vai impactar de forma diferenciada. Precisa você estar com aquele sentimento de, e se der errado? E será que as pessoas vão entender? Possivelmente você está fazendo algo que vai sair da caixa, né? Como a gente diz. Então, a expectativa das agências, a gente percebe através das redes sociais, todo mundo se movimentando nesse sentido de, pô, estou com tantas peças no shortlist, que é como finalista, a expectativa é grande, até aqui já somos vencedores, sim. Então é um sentimento pró-mercado muito positivo. Que bom. Do lado, então, né, de quem não está dentro da agência vivendo tudo isso, né, como nós, eu e você, inclusive, como espectador dos intervalos comerciais, né, dos ambientes publicitários do Espírito Santo, os espaços publicitários, melhor dizendo, e as próprias redes sociais, né, que é um foco bastante incluído já no Colibri, a gente fica naquela expectativa, nossa, mas eu vi aquela peça vencedora, né? Eu vi aquela criatividade em prática, aquela peça em prática, né? Ou seja, tendo a interpretação das ruas. E aí acho que mora esse grande X da questão, eu acho que é o encantamento. Você, enquanto criador, vê a interpretação das pessoas da sua criatura. Como é que tem essa ligação, na maioria das vezes, Ale? O sentimento que se cria aí? Cara, eu acho que é o real prêmio que a gente pode ganhar quando uma campanha impacta e muitas vezes ela molda o formato, as ideias, cria novos hábitos, lança tendências. Eu acho que esse é o maior resultado de uma campanha quando ela tem uma assertividade em sua abordagem. Então, ver que isso criou jargões, que isso... Exato. Quando a gente tem uma máxima também que é quando a propaganda é compartilhada no grupo da família por um tio, é porque ela penetrou na sociedade, assim, da forma de A a Z, tá todo mundo falando sobre isso. Excelente. Esse reconhecimento é muito legal, né? Ter a noção de quem trabalha, né? Para a gente também ter essa avaliação, porque às vezes a gente acha que é uma questão particular ou um entendimento muito raso, né, das questões, mas não. Né, ter esse frio na barriga, chegar até o grupo do Zap da família. Então, também é uma forma louvável de ter esse reconhecimento. Mas o prêmio, ele não perde sua importância por causa disso. Acho que todo mundo quer levar o colibrizinho, né, para botar na agência, na sua mesa, na sua estante, né? Esse momento acontece aonde na programação, presidente? Amanhã, então, hoje a gente tem o Summit, né, que é o conteúdo, e amanhã a gente tem a premiação. A partir das 18 horas, acontece lá no Embrasado, onde a gente reconhece as agências, os fornecedores, que é uma cadeia grande. Os profissionais, a gente já vai saber hoje quais são os profissionais reconhecidos e o estudante. Mas a gente leva esse pessoal para também dar palco no dia da premiação. Acho que torna a festa até mais esticada, né? Exato. É porque nós tínhamos uma preocupação onde... São muitas categorias, são quase 40 categorias premiadas e o evento tem um ritmo muito acelerado. A ideia da gente dividir é a gente potencializar a parte do conteúdo, levando o público. A gente faz um grande happy hour hoje no final, mas sem excesso, porque amanhã, de fato, é o dia onde a gente tem que estar com a energia lá em cima. Né? Excelente. Por que o Summit ganhou uma importância também que extrapola os que vivenciam a publicidade, nas agências, obviamente, essa ponte, né, agência e cliente. Eu vejo que o interesse das pessoas em conhecer mais o que está sendo debatido, caminhos, ainda mais agora, né, com as questões digitais, inteligência artificial, como você falou, acho que brilha, né, faz o Summit brilhar ainda mais. É uma percepção de vocês também, presidente? 100%, Fábio. Eu acho que com a popularização da rede social fez com que todo mundo tivesse um pouquinho da publicidade nas tuas mãos, né? Você virou um canal, então entender um pouco sobre como construir uma narrativa que atrai as pessoas, entender quais são as melhores ferramentas que vão potencializar a construção dessa mensagem. Então, acho que tudo isso tem seduzido demais as pessoas a ter um pouco mais do conhecimento técnico, porque a gente sabe que com ferramenta e técnica, a probabilidade de a gente ter
o sucesso e uma melhor performance de abordagem é maior. Então, todo mundo gosta de assistir uma boa propaganda, né? Sim. Né? Tem uma memória afetiva com produtos ou jingles, coisas que fizeram parte da cultura popular. Então, se conectar com isso, eu acho que é o que faz sentido para as pessoas. Eu acho interessante quando tem, né, essa questão do reconhecimento, não diria o próprio reconhecimento, mas quando o cliente se identifica, né, com aquela linguagem, porque está falando de organizações, de empresas, está levando um produto próximo a você e aquilo faz o sentido naquela realidade, ou seja, nossa capixaba, né? Eu vejo que tem muito isso, né, ultimamente, né, presidente? Não é novo, obviamente, esse movimento, mas parece que ele foi muito mais reforçado com a questão do DNA capixaba, né? Seja capixaba, né? Valorize o capixabismo, é a praia, é a montanha, é Congo, é buqueca, é panela de barro, enfim, esses símbolos estão sendo, eu não sei se é uma percepção individual, mas muito mais presentes na propaganda. Claro, a gente tem que observar o seguinte, o que faz a gente, quantas marcas nós somos impactados durante um dia? Então, assim, a gente fala às vezes de 3.000 marcas. Então, assim, a memorabilidade é um desafio de você conseguir entrar na cabeça do consumidor, só que a gente fala que mais do que entrar na cabeça, a gente tem que entrar no coração. E isso são com mensagens de conexão verdadeira. Então, quando uma marca regional, capixaba, pede esse espaço para você, valorize o que é daqui, é uma forma de conexão muito forte, né? Onde a gente utiliza esse bairrismo, esse movimento de valorizar o que é daqui como um atributo de conexão. Então, esse apelo, além de ser algo em termos de economia que faz sentido, já que a gente está movimentando a economia local, a gente está gerando resultado e empregos para a região, isso contribui de todas as formas com a sociedade, tem também esse apelo emocional, né, de conexão. E como que isso impacta também as agências do Espírito Santo? O reforço de ter, né, esse capixaba com a sua criatividade, né, com a sua cultura absorvida e já nascido aqui, trabalhando para se comunicar com quem é daqui, ou com quem vem morar aqui, obviamente, também. Quem vem morar aqui, né, fica também encantado e quer saber mais sobre esses símbolos, porque, né, tal serviço ou produto pegou aquela cor tão importante para uma colônia italiana ou alemã que está empregando, né, dependendo do seu produto ou serviço, né, numa embalagem ou na sua própria logomarca. Como é que reforça o trabalho das agências capixabas também? É um trabalho muito interessante, porque requer uma estratégia e uma sutileza ao se fazer isso. Quando marcas de fora vêm para o Espírito Santo, elas buscam um parceiro estratégico local para poder criar essa conexão de forma mais genuína possível. Tem um exemplo muito engraçado que a gente dá, que é quando uma marca tenta se conectar de maneira forçada e ela faz aquela comunicação falando: chegamos pocando no Espírito Santo. Ela tenta se apropriar de algo específico do capixaba, mas ela faz isso de uma forma forçada e acaba a gente achando uma piada daquilo ao invés da gente se identificar. Então, o papel de um parceiro local, né? Eu tenho um case dentro da minha empresa que quando a AES Gás veio para o Espírito Santo, ela poderia trazer o parceiro de comunicação dela de rede. Mas ela falou, preciso de alguém que entenda do capixaba, Excelente. que saiba das particularidades do capixaba e uma forma de se conectar genuinamente. Então, as agências têm sido esse parceiro estratégico de quem quer chegar aqui para que isso aconteça de uma forma suave e genuína. Que bom. Tá aí, para a gente ter esse entendimento justamente da importância do setor, do porquê que o prêmio, né, o Festival Colibri, ele traz então também esse ícone para esses trabalhadores, esses criativos da publicidade capixaba. Falando nisso, a gente vai para o nosso intervalo. Nós temos um espaço aqui para a publicidade aparecer, né? Então depois a gente volta conversando aqui com o presidente do Sinapro na nossa manhã do Em Destaque. Fica aí, já já.
De volta com o nosso programa em destaque, então, aqui na tela da TV Sim SBT, retomando a conversa com o nosso convidado dessa edição, Alexandre Pedroni, que é presidente do Sinapro Espírito Santo, falando conosco, então, sobre a realização do Festival Colibri, esse momento de premiar a publicidade e propaganda capixaba, como a gente já entendeu, né, um ícone que nós temos no Espírito Santo, inclusive um dos mais importantes do Brasil, o modelo e também a tradição que o Festival Colibri tem nesta área. Se ficar atrás de um ou dois, é muito ainda. Então, fique atento para você, inclusive, acompanhar nas redes sociais do Sinapro e do festival o endereço que a gente deixa aí para você seguir e saber quem são os vencedores e, claro, as programações futuras que estarão aí sempre presentes quando se fala de propaganda e publicidade capixaba. Mas voltando então aqui, presidente, é importante até nesses endereços você acompanhar a programação do Summit, que começa hoje mesmo. Por isso que o nosso programa já está deixando esse convite para você. E acompanhar porque a programação é aberta ao público? Exato. A gente tem uma limitação, é claro, de espaço, mas corre lá, faz tua inscrição e à medida que o espaço for sendo preenchido, a gente tem também uma alternativa de colocar um telão ao lado fora do evento, fazendo essa transmissão, para que ninguém perca nada. E a gente também vai ter um canal no YouTube fazendo a transmissão desse conteúdo. Ótimo. Então já está aí na tela para você acompanhar com o endereço que é mais direto, para você não perder nada, tá bom? E quem que vai participar nesse ano, nessa edição? Bom, a gente tem o intuito de trazer as tendências, né? Seja de ferramenta, seja de estratégia e, é claro, de criatividade, que é, eu acho, o elemento principal do nosso festival. A gente vai ter a vinda da Inês Pimpão. Ela vai falar sobre mídia programática. A mídia programática é uma estratégia relativamente nova dentro das campanhas de publicidade. Então, vem uma pessoa para trazer o que é mais novo em relação a essa nova estratégia. Já com a parte da ferramenta, a gente tem o Nelson, da Adobe, que traz como as ferramentas também estão avançando com a inteligência artificial. Então, entender como utilizar essa ferramenta de forma a ser um aliado da criação. E de criatividade, eu acho que a gente está muito bem servido, né? A gente tem o Rafa Borges, ele um criativo, um dos mais premiados do país, passou por grandes agências e agora acaba de criar a própria agência, que tem utiliza a inteligência artificial de uma forma muito peculiar dentro dos seus projetos, e ele é reconhecido por isso. E junto a ele, o Dudu Capixaba, né? O Eduardo Marques, que leva o Capixaba no nome. Ele está entre os 10 criativos mais premiados do mundo, já passou por grandes agências internacionais, tem mais de 40 leões de Cannes, né? Que é o ícone máximo da publicidade. O Oscar, né? E eles vêm conversar e falar um pouco sobre as novas tendências, sobre o que a criatividade tem feito para criar um cenário novo, né? De fazer novas divulgações, enfim. São conteúdos especiais, assim, com uma curadoria minuciosa. Que bom. E é justamente por isso que o festival ganha essa relevância, né? Quando conecta nós, no Espírito Santo, com esse ápice, né, ou o suprassumo, enfim, o que há de melhor no ramo profissional da área, para que haja esse contato, não só com quem trabalha diretamente nela, mas com quem tem hoje essa curiosidade, ou se sente atraído, ou tem motivações, porque o pequeno empreendedor faz da sua propaganda em si. São hierarquias, né, presidente? Acho que isso é muito curioso. Eu sou o meu publicitário do meu produto, né? Mas, por exemplo, numa empresa como essa, a gente tem outros setores que são responsáveis por isso. Mas, às vezes, o pequeno empreendedor, ele se inspira para fazer isso no dele, né? Eu querendo dar mais visibilidade ao meu próprio trabalho, posso pegar um conceito aqui, outro ali, investir na minha rede social nisso. Eu acho que é por isso que a atratividade é tão alta, né? Verdade. E é isso. Todo mundo tem um publicitário dentro de si. As redes sociais permitiram com que as pessoas buscassem criar narrativas, entender de linguagem de comunicação. Então, eu acho que são inspirações. A gente brinca que as referências são a base para a gente fazer qualquer coisa. Parece que as coisas são uma novidade, mas possivelmente
foi uma vivência dentro de uma coisa familiar, com algo técnico que você aprendeu na faculdade e um objetivo de um produto. Você vai unificar essas experiências e vai trazer algo com um olhar novo. Então, dar ferramenta e explicar um pouco de como esses conceitos são criados, eu acho que contribui muito para que as pessoas construam a sua própria jornada. Exato. E quem sabe também, né, desperta o interesse profissional de você que está nos acompanhando, para quem sabe estar, por exemplo, né, numa das equipes que Pedrônio ou qualquer outra agência do Estado tem aberta, aí recebendo nosso público capixaba, mas também um futuro profissional. Formar o profissional, né, acho que é uma referência, querer estar com aquela equipe, com aquela criatividade, exercer a minha criatividade, para que um cliente, né, também entenda o que eu quero transmitir com aquilo. Acho que isso também é importante do festival, né, formar esse futuro publicitário. Nossa, esse é um dos pontos mais importantes. Tanto que já há 5 anos a gente investiu e retomou o Colibri Estudante, onde a gente percebe que a atração do estudante de publicidade, de design, de jornalismo para o mercado publicitário vinha numa decrescente. E aí a gente começou a pensar o que a gente pode, como reter, como seduzir para que esses talentos não fujam para outras áreas, né? Às vezes eles vão para o seu marketing do cliente, startups, enfim, outras áreas que às vezes parecem ser mais sedutoras. E fazer um festival, reconhecer os talentos, mostrar o impacto que uma boa propaganda tem, isso certamente tem um impacto muito positivo na jornada desse estudante. Então, nós tivemos 42 duplas participando desse ano, um número, se eu não me engano, recorde de inscrição e participação, que querem botar o primeiro troféu na tua estante, e tenho certeza que participando dessa jornada, só de estar inscrito, estar entre os finalistas, ganhando ou não, isso já é muito marcante para esse estudante. Obviamente, isso é um orgulho, inclusive. Agora, presidente, tem algum prêmio que a gente indique que seja assim, ó, fica de olho nesse vencedor aqui, é campanha? Qual que é que a gente elencaria aqui como um dos prêmios altos ou mais, que tem a maior expectativa da entrega do festival? Eu acho que, assim, tem muita particularidade, né? Eu tenho um interesse ou um olhar mais carinhoso para determinadas categorias. Mas, de uma forma geral, as campanhas são categorias que são várias peças. Então, assim, quando a gente fala de OH, que é a categoria de mídia exterior, outdoor, é um outdoor ali, uma peça, ela é criativa, ela tem um impacto. Quando a gente fala de campanha, é o vídeo que foi para a televisão, o vídeo que foi para a rede social, o cartaz, um outdoor. Então, é uma série de peças que juntas fazem uma comunicação 360. Então, acredito que essa campanha, essa categoria, ela é muito visada. E o Grand Prix. O que é o Grand Prix, Alexandre? Ele é a melhor peça de todo o festival. Então, de todas as 20 categorias, o júri vai julgando uma a uma, elencam os vencedores. Ao final, eles se reúnem e falam qual é o Grand Prix. Quer dizer, qual é dessas 20 a peça mais criativa, que teve o maior impacto, que realmente foi disruptiva de forma completa. Então, o Grand Prix é a cereja do bolo das categorias. Excelente. Então, já fica a dica aí para você acompanhar, inclusive, quando os vencedores forem já confirmados. E aí, obviamente, né, não só pelas próprias redes, né, do festival, mas as próprias agências fazem questão, né, de divulgar isso. É igual aquilo que eu falei no começo, né, a chancela de um trabalho em equipe muito grande. Porque campanha é isso, né, presidente? Obviamente, há toda uma hierarquia aqui, né, do primeira captação do cliente até o final, a entrega para ele, né? Tem uma série de profissionais aí, até por isso eles são atendidos, os mídias, os criativos, né? Então, acho que a campanha é realmente o que engloba um conjunto muito maior, diria então, né, desses profissionais. Exato. E de uma forma muito legal, assim, ela é chancelada pelo consumidor e leva o benefício para o consumidor. Então, assim, começa dentro do cliente, vem para a agência, volta para o cliente, a produção é feita com os parceiros e, no final, impacta o consumidor
e quem colhe o benefício de uma boa publicidade, né, de criar diferenciais, porque nem só de anúncio vive a propaganda, vive também de construir dentro dos produtos ou dos serviços diferenciais que vão descomoditizar muitas vezes determinado material e quem vai colher isso no fim das contas é o consumidor. Aí você falou uma coisa muito importante agora, Pedroni, que é a questão das organizações, das empresas, independente do tamanho, reconhecerem que elas precisam ter uma comunicação, um canal, né, de informar ou divulgar o que fazem e produzem, né, com a sociedade, né? Independente, como eu falo, do tamanho, porque a gente pode ter um impacto no bairro, mas pode ter um impacto no estado todo, né? Então, se as empresas não entenderem, né, o executivo da empresa não entende isso, acho que ele está perdendo muito tempo e, afinal das contas todas, está perdendo também dinheiro, ou recursos, ou vendas, enfim, o nome que queira se dar. Acho que esse ponto também é muito importante que você acabou de destacar. Nascendo essa visão importante, também observando essa entrevista agora, deles entenderem que podem procurar as agências, que são capacitadas, profissionais, para poder se comunicar com o público que também vai ser ali delimitado, né? 100%. Basta a gente observar que se tem um setor que é capaz de alavancar vendas, trazer negócios, esse é o setor de marketing. Então, quando as empresas passam por um momento de dificuldade, a gente brinca que esse é um setor que geralmente sofre cortes, né, de orçamento. Mas, se a gente analisar pela ótica do copo meio cheio, seria o momento, às vezes, de você acelerar ou fazer isso com uma melhor performance. Se a minha verba diminuiu, sempre existe uma forma, uma estratégia criativa com muito recurso ou com pouco recurso de você impactar teu público, né? Através da rede social, através de ações de relacionamento e geração de experiência. Então, nós sobrevivemos disso, de identificar oportunidades de conexão de marcas e produtos, de pessoas que querem se vender com o teu público-alvo, independente do tamanho do orçamento. A gente brinca muito, nós não ficamos em lados opostos da mesa brigando por uma verba. A verba ela é comum do projeto e a gente quer potencializar isso para que o projeto tenha o melhor resultado. Excelente. Com explicação dada e convite feito, só basta a gente então também esperar aqui pelo Em Destaque o resultado aí do Prêmio Colibri, do Festival Colibri. Presidente, obrigado pela presença. Então, boa programação, porque não é pequena não, tá? Obrigado, Fábio. Convido todos vocês a participarem. Acessa aí o site do Festival Colibri e vamos se conectar com a publicidade e saber o que ela pode fazer por você, por seu negócio e pela sociedade. E bater palmas para esses profissionais tão criativos. Eu não sei de onde veio tanta criatividade, né? É um trabalho realmente louvável. Obrigado, então, a você também que nos acompanhou. Fique sempre atento com as nossas discussões do Em Destaque e a gente volta na nossa próxima edição. Até lá!